Gente, boa noite. A gente está aqui com a Jaqueline Nunes, com a Karen. A Karen é a nossa podcaster também, nessa noite. Tá? A gente vai falar com a Jaqueline, que é psicóloga, neuropsicóloga, trabalha com adolescentes, adultos e idosos. E aí agora eu passo a palavra para a Jaqueline para ela se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela. Por favor. Boa noite. Bom, Jaqueline, tenho 36 anos, sou neuropsicóloga, atuo com a psicologia clínica desde 2015 e de 3 anos para cá eu venho trabalhando com a neuropsicologia e eu faço a identificação tardia de pessoas com neurodivergência através dessa avaliação que compõe a parte cognitiva e emocional. Através dessa avaliação, o médico neurologista ou psiquiatra pode determinar o laudo e, assim, traçar as estratégias de vida para que as pessoas tenham uma melhor qualidade. Karen também se apresenta, por favor. Boa noite, eu sou a Karen Merlin, sou uma pessoa neurodivergente, trabalho com crianças, tá? Sou educadora, diretora de escola, mãe atípica, tenho meu transtorno, né? Como a maioria dos autistas tem. Eu tenho TDAH do tipo combinado. E pensando em Setembro Amarelo, agora nós estamos aí na reta final do mês, né? De Setembro Amarelo, onde a gente preza pela valorização da vida. Mas não podemos esquecer que a vida tem que ser valorizada e cuidada o ano todo, para que a gente não chegue no estupim do desespero, onde não veja mais saídas. Nós pensamos em trazer a Jaque hoje para falar um pouquinho sobre isso, o quanto o trabalho dela é importante para nortear o autoconhecimento e o autocuidado dessas pessoas e o encaminhamento para possíveis tratamentos. Boa noite, Jaque. Boa noite, Ká. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Jaque, conte um pouquinho para a gente como se dá esse seu trabalho com adolescentes, adultos e idosos que buscam, né, na terapia, após encaminhamento de psiquiatra, ou às vezes até buscam um autoconhecimento mesmo das suas potencialidades e fragilidades. Essas pessoas, quando chegam para você, né, no seu consultório, como que se dá essa recepção, esse acolhimento dessas pessoas que buscam o seu auxílio? Bom, dentro do contexto terapêutico, é muito comum o estigma de que quem faz terapia ou procura pelo psicólogo é louco. Então, as pessoas, elas vêm com uma preocupação muito grande em admitir que precisam de uma terceira pessoa para auxiliá-las em coisas que elas entendem que elas deveriam dar conta sozinhas. Então, no âmbito do contexto do consultório, a gente sempre busca mostrar no primeiro momento que aquele é um espaço de acolhimento, onde as falas deles serão validadas, haverá um respeito mútuo, e através dessa troca constrói-se um vínculo. Quando o vínculo está estabelecido, a gente começa realmente a entender as demandas que trouxeram a pessoa até a psicoterapia. Bacana. E assim, já que a sua primeira formação foi a psicologia, e você foi se especializar na neuropsicologia, correto? Exatamente. Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Tentei algumas graduações, mas eu não me identificava com nada. Então, e eu era intérprete para surdos, desde os 17 anos, mais ou menos. Então, eu entendia que as pessoas precisavam ser integradas e acolhidas no meio em que elas se encontravam. Foi quando a psicologia se fez presente, porque eu entendi que surdos também precisavam de psicólogos e quase nenhum psicólogo sabia Libras. Hoje em dia eu não pratico mais, não tenho fluência em Libras mais, porque faz muito tempo que eu não utilizo, mas eu descobri na psicologia um caminho para contribuir na vida das pessoas, e aí quem trabalha com o que gosta não trabalha nenhum dia. A gente cansa, mas não trabalha, né? Exatamente. Jaque, pensando em toda essa questão do seu currículo, né, que você buscou aí a neuro
como um norteador, uma vertente da psicologia, sou leiga, não sei, é vertente que se fala a neuropsicologia dentro da psicologia, ela vem agregar, né, é isto, e ela vai olhar para os transtornos específicos. Sim, na verdade, quando eu concluí psicologia, eu comecei a trabalhar no âmbito escolar. Então, eu fiz uma pós em educação especial, e quando comecei a atuar nessa área, eu percebi que existiam outras demandas que somente a psicologia não ia atender. Então, foi quando eu procurei a neuropsicologia, porque ela estuda o funcionamento do cérebro vinculado à questão dos transtornos, neurodivergência e questões emocionais. Quando se faz uma avaliação neuropsicológica, nem sempre encontra-se um déficit cognitivo. Às vezes, o fundo de todas as demandas e dificuldades, até mesmo de aprendizagem, desenvolvimento social, são conotações emocionais. Por isso que a avaliação ela é tão importante, porque nós vamos entender o funcionamento cognitivo e psíquico de cada um. Perfeito. E a gente sabe, assim, né, que transtornos são inúmeros, né? Quanto mais a gente busca a ciência aí, ela traz para a gente diversos transtornos. Mas a gente tem alguns transtornos mais conhecidos, né? Então, nós temos aí TDAH, depressão, ansiedade, bipolaridade, entre alguns outros. Quando a pessoa chega para você no consultório, né, que você vai avaliar essa pessoa, que vocês aplicam protocolos específicos, correto? Normalmente, você vê algum indício dessa pessoa já imaginar que ela possui esse transtorno, ou a maioria das pessoas que buscam a sua clínica, elas buscam como uma ajuda, não sei mais o que fazer? Existem os dois aspectos. Tem gente que vai para o Dr. Google e começa a associar as informações que ela tem da própria percepção com o que o Dr. Google vai dizer. Então, tem gente que chega me dizendo, eu sou TDAH, e me ajude, eu não sei mais o que fazer e eu preciso resolver isso. Então, calma, vamos acolher a sua demanda, vamos entender quem você é. Você é um indivíduo único. Então, quando nós pegamos todo o contexto de psicologia, o DSM-5, todos os conceitos de transtornos mentais, neurodivergências, não é simplesmente olhando uma página no Google que eu vou saber qual é a minha real necessidade. Então, a gente sempre coloca um stop e vamos se conhecer primeiro, vamos estabelecer um vínculo, me mostra quem é você, e geralmente eu proponho que seja feita uma avaliação emocional para a gente estabelecer. É emocional? Não é. Bom, então vamos pensar na neurodivergência ou em outras questões cognitivas. E um boom que vem aparecendo agora, além da depressão, da ansiedade e do TDAH, é o transtorno de personalidade borderline. E isso vem assustando bastante, porque com uma consulta as pessoas são diagnosticadas como border e eu percebo que, na verdade, não. Uma vida desorganizada, desregrada, cheia de impulsividade, comportamento inadequado, vai desestruturar qualquer pessoa. E não necessariamente que você tenha um transtorno. E essas Ô, pessoas... Jaqueline, perdão, Fê. não tem Perdão. problema. É que tu comentou a questão que o doutor Google, né? Eu acho que hoje em dia, para tudo tá acontecendo isso daí. Na realidade, tu vê que o cara vai no médico, ele tira um raio-x, ele bate um raio-x, por exemplo, e vai no médico. Ele chega, antigamente, que eu lembro, eu não sou tão novo assim, né? Eu tô com 39, eu lembro que minha mãe chegava, o pai chegava, vamos no médico. Tu levava o exame lacrado, não abria. Hoje em dia a pessoa abre e vem com o diagnóstico do médico, sabe mais do que o médico. É engraçado isso, sabe? E preocupante também. Da mesma forma que a gente tem muitos profissionais no mercado que não são qualificados para atender esse tipo de coisa, sabe? Assim como a gente vê muitos casos assim, o cara foi num clínico geral, não, tu toma um paracetamol que resolve. Muitas vezes é outra coisa, sabe? Não se vai a fundo no que está acontecendo. Isso é preocupante, principalmente com saúde mental, sabe?
Sim, a questão da saúde mental e o Dr. Google, assim como ir para o clínico geral, é assustador. E as pessoas, elas não têm dimensão da gravidade disso, elas começam a entrar em estados de ansiedade sem necessidade. Às vezes faz uma tomografia, aponta uma bolinha no resultado, vai lá no Google, é um câncer terminal. Então já entra em ansiedade, quando vai passar no médico, eu sei que eu vou morrer. E aí o médico vai ver e fala, não, não é nada disso. Então, Tenho quando o 6 paciente meses ele de vem vida. assim para a psicoterapia, é terrível. As pessoas veem, olha, eu acho que eu Aham, sou autista. sim. Tá, vamos lá, vamos fazer uma anamnese, vamos identificar a sua história de vida, como foi sua primeira infância, vamos entender o que que faz você acreditar que você está dentro do espectro. E muitas vezes são fobias sociais, inabilidades sociais. Então, as pessoas precisam ter a consciência de que se autodiagnosticar é prejudicial para ela mesma. Daí É a uma, importância dos profissionais qualificados. Hoje, um dos aspectos que eu mais venho trabalhando e atuando é a reavaliação. Infelizmente, tem muitos profissionais que fazem laudos muito curtos, pouco explicativos, e os médicos acabam não validando esses documentos e devolvendo para o paciente. Então, ele tem que esperar de 6 a 9 meses para poder refazer uma avaliação, e aí, então, contar com a ideia, com a possibilidade de que vai ser um laudo completo, um relatório completo, para que ele seja devidamente laudado. uma coisa assim, ó, que eu comentei um dia numa outra live que eu participei também, é que as pessoas têm até um pouco de receio de procurar ajuda, enfim, por questão de preconceito, porque, meu, até pouco tempo, o fulano que ficava sentado no canto sozinho na hora do recreio na escola, o fulano é autista. Tipo, era usado de forma pejorativa, entende? E aí isso é muito complicado, porque tu vai criando uma cultura que, e, infelizmente, é cultural isso no Brasil, sabe? O fulano não trabalha ali, o fulano não fala com ninguém. Ou talvez o cara tenha um outro problema, ou talvez ele seja tímido, ele não quer conversar. Então, fulano é autista. O Felipe tá autista hoje porque ele não tá falando com ninguém, tá no mundo dele. Então, isso também dificulta um pouco, sabe? Eu acho que a busca por ajuda, ou busca por algum tipo de informação sobre o assunto, sabe? Fora o bullying nas escolas, enfim, isso daí é pior ainda. A forma utilizada de maneira pejorativa é um aspecto muito negativo e impede que as pessoas procurem, mas toda moeda tem dois lados. Ao mesmo tempo que existe o risco do bullying, a utilização pejorativa de um diagnóstico que é digno de tratamento, respeito e inclusão na sociedade, também tem o outro lado que traz um alívio muito grande, porque a pessoa passa a entender por que é que ela se portava daquela maneira, por que aquelas dificuldades apareciam, e parecia que só ele não conseguia e todo mundo conseguia, e trazia um sentimento enorme de inadequação, ansiedade, depressão. Então, o diagnóstico, ele vem como quem te diz, olha, você tem essas limitações, essas dificuldades, mas isso não te torna incapaz. E da maneira correta que você for tratado, acompanhado, você vai superar todas as suas expectativas e vai mostrar para as pessoas que dentro das suas limitações, você é ilimitado, desde que você seja respeitado. É importante isso, né, Jaque? Porque quando a pessoa ela busca esse auxílio, seja por exclusão, né, do meio em que ela vive, ou porque ela já precisa buscar essa ajuda, ela fala, eu quero me conhecer, eu quero saber o que está de fato acontecendo comigo. Eu acredito que quando ela chega no consultório e você parte para essa anamnese, você está fazendo toda a aplicação desses protocolos e ela está te trazendo um resgate histórico dela, né? A gente vê muitas vezes aí que você vai começar um tratamento acolhendo traumas, né? Que ela traz alguns traumas que leva ela a se autodiagnosticar.
Porque no inconsciente, ela não sabe explicar que em determinado momento da vida dela aconteceu algo que trouxe um trauma e que isso foi sendo arrastado e arrastado. Porque também a gente tem que entender que alguns transtornos precisa dessa culminância, né, da psicologia com a psiquiatria, com a droga medicamentosa, né, precisa de novos hábitos, de novas posturas, e quando a pessoa ela não tem esse auxílio, ou muitas vezes, né, em questão de, a gente vê Brasil mesmo, tanto pelo SUS quanto particular, é muito difícil as pessoas conseguirem buscar esse auxílio, né, tanto com o psiquiatra, quanto com a psicologia também, a questão, às vezes, tem o preconceito, sim, tem um momento histórico em que as pessoas eram vistas como loucas, como doentes, e tem também a questão financeira, que a gente sabe que não é algo acessível ainda a toda a população. Mas quando você vai para essa busca, e você pensa, né, a pessoa ela está indo porque ou houve uma indicação médica, ou familiar, ou ela buscou, é muito importante porque às vezes é o último recurso que ela tem, né? Antes de ceifar a própria vida, antes de entrar em elucidação suicida, né? Porque tem gente que não consegue pedir auxílio, de repente uma família te encaminha um adolescente, né? E como que se dá isso quando, um exemplo, um adolescente ou idosos, a gente vê muito, né, também nessa questão, antes a gente não se falava tanto, né, de idosos se suicidando, e hoje a gente tem essa margem aí que está apontando para cima, ou porque ficam sozinhos, ou perde o companheiro de anos, não sabe mais o que fazer, né, ou por N fatores. Quando isso, essa problemática chega para você, não sei se posso chamar de problemática, né? No caso de um adolescente, como se dá essa conversa com a família para buscar esse tratamento, esse ajuste de ações entre a sua área e o contexto familiar? Aí seria um treino parental? Não sei como se dá. Bom, essa demanda ela é muito séria. Recentemente tive um encaminhamento de um adolescente que veio com dificuldade de aprendizagem escolar. Ia muito mal em matemática, sempre desmotivado, aparentando desinteresse por tudo que acontecia. E aí nós começamos a fazer a avaliação. Foram identificadas algumas dificuldades. Uma delas era a descalculia, mas ele não era TDAH, como vinha com a hipótese diagnóstica. E aí, quando chegamos na avaliação emocional, foi identificada uma séria depressão. E aí eu utilizo alguns recursos psicológicos dentro dos testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, eu usei uma avaliação emocional e um teste projetivo. Os resultados, eles foram muito alarmantes. Ele se sentia, na verdade, muito sozinho, discrepante em relação às pessoas da família dele, e isso fazia com que ele se isolasse, e ele foi entrando num movimento depressivo, onde as coisas não eram importantes para ele, ir para a escola não era relevante. Aprender sobre aquela temática, aquela disciplina, para ele não tinha sentido, porque viver não fazia sentido, ele não se sentia parte integrante da família. Então, todas as dificuldades de aprendizagem dele estavam voltadas para um aspecto emocional, e a expectativa dessa família é de que ele fosse, entre aspas, o problema, onde as dificuldades advinham de uma neurodiversidade. E, na verdade, eram aspectos emocionais, onde a família não fazia com que ele se sentisse parte integrante do meio em que ele vivia. E aí essa devolutiva foi extremamente desafiadora, porque eu tive que explicar para esses pais que todas as demandas e necessidades desse filho, desse adolescente, eram sintomas decorrentes do comportamento deles. Então, a orientação parental foi muito importante. Primeiro vem a negativa, a discordância do que a gente está apresentando, mas depois de algum tempo eles voltaram e conversaram, realmente é necessário o acompanhamento psicológico familiar. Essa é uma das demandas. Eu sempre digo que um relatório neuropsicológico, ele nunca vai sair igual ao anterior.
Por isso eu estou sempre aprendendo. As respostas nunca são iguais, as combinações de resultados nunca são semelhantes. Então, cada relatório neuropsicológico é algo novo que eu aprendo também. Então, o crescimento, a aprendizagem, ela é ilimitada. Olha a importância disso, né? Da família olhar para esse indivíduo que está dentro da própria casa, né? E que muitas vezes, se não chega num especialista, os próprios pais não conseguem ver, né? E o adolescente, a gente sabe que nós passamos por isso, né? Nós somos muito imediatistas. Então, a gente quer resolver tudo do nosso jeito quando a gente é adolescente, né? Então, se não tem alguém que norteie toda essa conduta, corre-se o risco, né? Não que fosse o caso desse seu paciente que te buscou aí junto com a família, mas corre-se o risco de perder, né? De ter essa vida ceifada, assim, muito cedo, né? Nesse caso era assim, porque os apontamentos me direcionavam para o aspecto de que ele não via que ele tinha um futuro, não entendia o quanto a vida dele tinha valor, ele não se sentia pertencente e achava que as coisas que ele fazia não tinham importância. Mas são características que você traz aí que muitas vezes nós adultos também sentimos, né? Sim. Uma coisa assim, ó, que eu até queria comentar com vocês que me preocupa muito também, né? A rede social mata muita gente, né? Sabe? Isso assim, é uma coisa que antigamente a gente não tinha isso. Mas hoje em dia, nos dias atuais, cada vez mais globalizado, mais internet para tudo existe agora, e a rede social é a questão do adolescente, ou então o próprio adulto mesmo, vendo aquela vida linda do outro, e muitas vezes o outro não tem uma vida linda, ele posta foto e, sabe, para dizer que tem alguma coisa, e não tem. E aí a gente acaba idealizando, eu quero ser que nem ele, e esquece de viver muitas vezes a nossa vida, sabe? Esquece de pedir ajuda, e isso que deixa muito preocupado. Eu tenho 2 moleques, né? Eu tenho um de 10 e um de 6, sabe? E eu vejo isso no dia a dia na escola também, entende? É muito complicado, assim como no ambiente de trabalho também, sabe? Então, eu estava conversando com a Daiane esses dias sobre isso, os lugares que são os great place to work, né? Lindos de trabalhar. E muitas vezes eles mascaram muita coisa, assédio moral, e aí tu acaba minando a saúde mental do próprio colaborador, e o cara se mata, sabe? Deixa uma família, porque assim, aí o problema é que a empresa que o cara trabalha, muitas vezes não mata uma pessoa, ele mata uma família, né? Porque, é aquele cara que leva comida, que sustenta a família e se mata por causa disso. E aí o que mais me preocupa, não existe legislação de saúde mental nas empresas. O Brasil não tem legislação de saúde mental, sabe? Principalmente para a empresa. Isso que é bem preocupante. Sim, a demanda do burnout, ela tem se tornado uma crescente muito significativa. É assustador os índices do burnout, porque a princípio a pessoa chega no consultório, chega no psiquiatra com uma demanda de pânico e ansiedade. E até que a gente chegue ao diagnóstico do burnout, passam-se meses e o afastamento do trabalho, a demanda do serviço do INSS, a demora da perícia, isso tudo só vai agravando. E aí vem a pressão da empresa, você precisa voltar a trabalhar. E o período que leva para um profissional com burnout conseguir se desligar mentalmente para começar a se tratar, geralmente leva de 60 a 90 dias. E os afastamentos normalmente são de 30 a 45 dias. Tem alguns pacientes que, com 30 dias de afastamento, eles ainda estão em crise de ansiedade, perguntando o que está acontecendo lá no trabalho. Será que está tudo correndo bem na minha ausência? Será que eu não estar lá está prejudicando a empresa? Sem se dar conta de que, ao sair pela porta, a empresa já tem 3 pessoas para te substituir. E mesmo tendo, né, já que a gente vê que essas pessoas afastadas continuam sendo buscadas por e-mail, por WhatsApp, pela empresa. E isso agrava mais ainda os sintomas, porque a pessoa ela precisa se desligar daquilo, né, para o tratamento dela ser eficaz.
E do nada ela recebe um e-mail, olha, preciso desse documento, preciso disto, né? E você vai falar, está no Drive, ok, onde? Aí você tem que buscar, você resgata todo aquele contexto que te trouxe um trauma, um sofrimento, e isso prejudica que você evolua, né? Diminui o seu progresso de evolução para que você minimize esses sintomas. Exatamente. E o nome disso é demissão silenciosa. Essa pressão que é realizada para que você entregue, mesmo não tendo condições físicas e mentais, estando afastado, é para que você fale, eu vou me demitir, porque só assim eu vou ter paz, e isso traz um monte de outras consequências para o paciente. Ele deixa de receber benefícios, de ter condições de se cuidar, e aí, naquele estado mental, ele não vai conseguir um novo trabalho, porque ele não vai passar num processo seletivo. E aí vem o sentimento de incapacidade, de ineficiência, de incompetência, de não dar conta das demandas familiares, e aí, além do burnout, ganha-se uma depressão. Quando não chega no ápice, né, de tirar a própria vida. Sim, e a importância do Setembro Amarelo faz com que nós possamos valorizar a vida. Falar sobre isso é um tabu muito grande, porque as pessoas, elas não querem falar sobre aquilo que precisa ser trabalhado. Por que que o pessoal foge da terapia? Se recentemente uma paciente minha sumiu, ela sumiu em junho, nós estávamos em processo terapêutico super bacana desde janeiro, e em junho ela decidiu que ela não ia vir mais. E aí, esses dias atrás, ela Se deu voltou, alta? Ela se deu ela se alta? deu alta. Na verdade, ela tomou Doril e sumiu. E aí, daqui uns dias atrás, ela me mandou mensagem, reagendou. Ela, ai, eu fui embora porque eu não queria falar sobre as coisas que a gente estava falando. Só que aí, aonde eu ia, eu achei que se eu não falasse sobre isso, ia deixar de existir. Só que aonde eu ia, os meus problemas, eles iam comigo. Então, eu achei melhor voltar para a terapia, porque aí, pelo menos, a gente consegue resolver eles. Ou lidar de uma maneira melhor. Porque existe também a falsa crença de que dentro do conceito, do contexto psicoterapêutico, as pessoas vão ser curadas, que o psicólogo ele vai dar a chave da porta que abre as soluções de todos os problemas. E não é verdade. Dentro da psicoterapia, nós vamos olhar para os nossos problemas de outra maneira e vamos lidar de maneira diferente. Não é falando sobre isso, sobre os problemas que eles somem, mas falando sobre eles, eu organizo meus pensamentos, organizo minhas emoções e consigo olhar para eles sob outra perspectiva. E aí eu consigo dar para o problema o verdadeiro tamanho que ele tem. O que é o mais difícil, né? Porque a gente Exatamente. sempre acredita que o nosso problema é muito maior do que qualquer outro. Não que ele não deva ser valorizado e trabalhado para que ele minimize. Porém, quando eu levo para um terapeuta, muito se tem o estigma também que o terapeuta vai falar, mas não é assim, não é desse jeito. E pelo contrário, o terapeuta ele não vai te dar ordens, né? Ele vai levar você a pensar sobre aquilo e as melhores formas dentro da sua capacidade de estar administrando isso. Sim, a reflexão dentro da psicoterapia é uma maneira de fazer. Primeiro, que o paciente, quando ele fala para o terapeuta, não é o ponto mais importante da sessão. Quando ele fala, ele está se ouvindo. É como se ele estivesse contando essa história para ele mesmo. Porque pensar sobre um problema te traz inúmeros pensamentos e ramificações, e aquilo vira uma bola de neve gigante dentro da sua cabeça. Quando você vai falando, você precisa falar uma coisa por vez, então você vai ordenando a demanda. E isso organiza seu pensamento. Então, mais importante do que falar para o terapeuta é falar para si mesmo. Às vezes o terapeuta nem abriu a boca, a sessão acabou, e aí ele sai com um outro insight sobre aquilo que ele tem que fazer. Porque a desorganização mental é um dos aspectos da ansiedade, por exemplo. O pensamento ansioso, ele traz um brainstorm de informações. E aí eu não sei por onde começar e nem como classificar qual pensamento eu devo realizar primeiro.
E quando o paciente está com você nesse momento, né, que seria um momento de autoescuta, né, porque ele está falando para você, mas ele está se ouvindo e ordenando esse pensamento. Você vendo ali alguns sinais de alerta de uma possível elucidação suicida, como que você vai norteando esse trabalho no caso de um adulto? Adolescentes, a gente sabe que a gente sempre tem que buscar, né, o assentimento da família para todo um trabalho. Mas e no caso de um adulto que já te permitiu esse assentimento no início do tratamento com você? Quando o paciente ele vem para a psicoterapia e ao longo das sessões começa-se a perceber que tem uma ideação suicida, existem alguns caminhos. Primeiro, o contato com o psiquiatra, caso essa pessoa seja acompanhada por algum. Se existe um risco iminente, geralmente na ficha de anamnese, nós já adquirimos o contato de algum familiar, alguma pessoa próxima, porque se o risco é iminente, a nossa obrigação é fazer a notificação a esses familiares. E sempre a orientação ao paciente. Será que você realmente tem essa saída como a única saída? Porque tirar a própria vida, na verdade, é tentativa de cessar sofrimento. E isso a neuropsicologia vem agregar nesse trabalho, então, de você estar identificando essas condições. A avaliação de personalidade, a avaliação emocional, ela traz esses aspectos, principalmente quando os índices de neuroticismo são muito altos, que são as características depressivas, onde aponta-se falta de sentido, desmotivação, uma apatia muito grande, quando você percebe que a pessoa realmente não tem forças para se movimentar. E aí existem 5 grandes fatores que nós encontramos na avaliação de personalidade, e desses 5, um deles é o neuroticismo, que são os aspectos depressivos do indivíduo. Entendi. E aí, trazendo, você percebendo esses sinais de risco, você fazendo essa avaliação, hoje, assim, se fosse para você poder falar, assim, não para uma pessoa, para qualquer pessoa, né? Um exemplo, eu posso ter pessoas que, no meu convívio social, que apresente alguns sinais de risco, mas que talvez seja uma pessoa que até hoje não buscou uma ajuda, ou aleatoriamente deixa alguns sinais que eu não sou especialista, né? Não sou da área, mas que poderia, alguns sinais de risco que deixariam um alerta para nós, ao olhar o outro, da forma que o outro se coloca perante nós em algumas situações. Existem alguns sinais de riscos mais evidentes? Existem vários sinais, mas as pessoas, elas lidam diferente com as próprias demandas. Por quê? Aquela pessoa que você está vendo que ela está muito apática, que para ela tanto faz, tanto fez, como as coisas, como se encaminham as coisas, a falta de tentativa, são aspectos que a gente deve observar. Podem ser sinais de depressão, podem indicar aspectos de ideações suicidas, e existe aquela pessoa que já manifestou, já tentou, está em tratamento ou não consegue aderir a um tratamento e repentinamente ela apresenta uma melhora. Estou muito bem. Também é um sinal de alerta, porque a depressão ela não cessa do dia para a noite. Mas essas tentativas de mostrar que está tudo bem é para que a rede de apoio se afrouxe, descanse, para que essa pessoa consiga colocar em prática aquilo que ela vem idealizando. Então, assim, popularmente falando, seriam pessoas que elas vêm já de um quadro apático, vamos pensar assim, e começa a apresentar algumas situações de euforia, mascaramento de algumas emoções, de estar tudo muito bem, muito bruscamente, assim, saindo de uma depressão e agora está tudo ótimo, agora eu vou sair, agora eu vou fazer tudo ao mesmo tempo e vou mostrar para todo mundo que eu estou bem 100% do tempo. Tem essas situações?
Geralmente, uma depressão grave, ela impossibilita esse comportamento agitado. Uhum, Mas, quando uma decisão está tomada, ela começa a mascarar as limitações, as dificuldades. E esse é um assunto muito delicado, uhum, porque a maneira que cada pessoa lida com a sua dor e com a sua dificuldade, ela é muito particular. Então, a gente não consegue colocar tudo isso numa listinha. Veja esses sinais, porque ele vai indicar isso, isso e isso. entendi. É, é arriscado colocar um posicionamento e determinar coisas padronizadas diante de indivíduos tão únicos. Mas os sinais de alerta, eles se manifestam. Quando a gente conhece muito bem uma pessoa, convive com essa pessoa e a gente começa a perceber alterações bruscas de comportamento, é sempre importante tentar dialogar, conversar sobre a importância de procurar ajuda terapêutica, ajuda psiquiátrica, porque algo está acontecendo. Essas alterações repentinas, elas têm um significado. Uhum. Buscar também, né, o Centro de Valorização da Vida, Sim. O né, CVV, ele é muito funciona importante, é um recurso. 24 horas por dia, né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que, por ser eles acham que é um órgão público, né? Que tem um horário de funcionamento. Não, então existem pessoas ali 24 horas à disposição, né? Sim. O CVV, ele faz um trabalho de acolhimento muito bacana, porque realmente ajuda aquela pessoa que naquele momento parece que tudo acabou, ali é imediato. Nem sempre vai ter um profissional pronto para ouvi-lo, mas o CVV ele sempre vai estar lá. Algumas pessoas, através do CVV, do suporte que elas recebem, é aí que então elas decidem procurar por ajuda profissional. Bacana. Jaque, você quer falar, Felipe? Só eu, tô aqui, ó, tô monopolizando. Não, eu ia fazer uma pergunta para eu sou leigo no assunto. Até para quem não entende assim, qual é a diferença entre um neuropsicólogo e um psiquiatra? Sabe? O pessoal entender como é que é, quando é que eu devo procurar um ou outro, como é que é essa situação? Bom, o psiquiatra e o neurologista são os médicos que vão diagnosticar e laudar o indivíduo com qualquer que seja o diagnóstico voltado para a área da psicologia ou da neuropsicologia. Porém, quem faz todo o processo avaliativo é um neuropsicólogo. Então, ele que vai aplicar os testes cognitivos, emocionais, compilar as informações. É o famoso teste de QI, inclusive, até para quem não está buscando um laudo, mas quer saber qual o seu coeficiente de inteligência, também busca pela avaliação neuropsicológica. Então, através dessa compilação de informações, geralmente eu coloco no meu relatório quais possíveis hipóteses diagnósticas, quais encaminhamentos são necessários, porque geralmente eu faço encaminhamento para otorrino, fonoaudióloga, dependendo do caso, psicopedagoga, acompanhamento psicológico, neurologista e psiquiatra. Isso vai depender dos resultados obtidos. Com esse relatório, é feito o laudo. Muito comumente, devido ao imediatismo, à pressa, alguns médicos, eles já laudam sem uma neuroavaliação. É arriscado, porque pode parecer uma coisa e ser outra. Comumente é confundido o diagnóstico de autismo e TDAH. Às vezes é um, às vezes é outro, e muitas vezes pode ser os dois também, como é o caso da Cá. Eu mesma, euzinha. E isso é bacana porque o meu processo diagnóstico foi bem demorado, né? Entanto que eu fui tratada, inclusive, com drogas medicamentosas, como transtorno global de ansiedade. E eu era uma pessoa autista com TDAH. Mas eu apresentava sintomas que, de repente, uma pessoa olhou para mim e falou assim: você é isso, sem aplicar nenhum protocolo, sem aplicar nenhum teste, sem me perguntar sobre a minha infância. Então, foi uma coisa bem demorada, né? Quando eu encontrei profissionais capacitados de verdade, que foi antes de te conhecer,
Mas também hoje já não poderia, né? Porque agora a gente já está próxima, daí já não poderia mais usar os seus serviços. E isso foi bem demorado. E é bem preocupante isso, né? Porque da mesma forma que eu fui diagnosticada tardiamente com autismo e TDAH, poderia ser outra coisa, né? Poderia ser uma depressão mesmo, né? Um transtorno global, generalizado, de ansiedade, de social, de várias outras coisas. E eu teria feito um tratamento errado, né? E eu teria sofrido mais e não sei o que acarretaria isso de traumas ou de consequências, né? Mas pensando nisso, Jaque, você, enquanto profissional da área de saúde mental, o que você poderia trazer para a gente de dicas mesmo, de autocuidado em relação à nossa saúde mental? Parece muito clichê as dicas de saúde mental, mas a atividade física, uma rotina organizada, uma boa alimentação, sono de qualidade, estar cercado das pessoas que realmente agregam na sua vida, ter um autocuidado, tudo isso contribui imensamente para a saúde mental. Nós estamos habituados a acordar, trabalhar, voltar para casa, pagar as contas, cuidar dos filhos ou das demandas diárias, mas nunca de se cuidar. E aí vem a outra ponta da corda. As pessoas que se forçam a levar aquela vida de acordo às 4:30 da manhã, vou para a academia, tomo um café perfeito, tenho trabalho perfeito, essa necessidade de se moldar a vida perfeita, que o Felipe falou das redes sociais. Parecer dar conta de tudo é uma sobrecarga muito grande. Então, é muito importante a gente saber aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente pode fazer para melhorar. Hoje a rotina está maluca, não consigo fazer atividade física todo dia, não consigo ter meus hobbies, mas o que eu posso ajustar para ter também bem-estar? Porque a vida não é só dar conta das coisas. A vida é, de vez em quando, poder relaxar, se divertir com as pessoas que são queridas e ter uma rotina bacana. Isso, isso é muito importante para a qualidade de vida, para a manutenção da saúde mental. E é uma coisa que eu pego muito no pé dos meus pacientes, eles sabem disso. Quem me vê depois, porque eu vou mandar o nosso vídeo para eles, vai falar, realmente, a Jaque, ela tira a minha paz, me cobrando de fazer o mínimo da atividade física, de regular o meu sono, de comer bem, de cuidar de mim, porque a maioria das pessoas que começam a ter um declínio na saúde mental são as pessoas que não se cuidam, mas dão conta de tudo ao seu redor. Perfeita colocação, Jaque. É bom para a gente refletir, né? Ainda mais nós, né, que queremos ser super mulheres, né? A gente quer trabalhar fora, quer, como a gente brincava, né? Quando a gente viajava juntas a trabalho, a gente era o pai do Cris, né? Que a gente tinha 3 empregos. Então a gente trabalhava no emprego, viajava para outro emprego, fazia o que não sei com outro emprego, e produzia à noite em casa, e produzia material. E até que ponto, né? Isso é tudo de bom. Porque no começo é muito gostoso essa rotina frenética, ainda mais para eu que, né, tem hiperatividade, perfeito, perfeito, né? De dormir de madrugada, 3, 4 da manhã produzindo e tá 6:30 da manhã plena trabalhando. Só que o quanto o meu corpo vai conseguir administrar isso por quanto tempo, sem que eu não tenha nenhum prejuízo, e isso é muito preocupante, né? Então, as suas dicas, elas são super validadas, verdadeiras, mas a gente tem que ter noção que a gente tem que dar esse primeiro passo, né? Porque uma droga medicamentosa não vai me fazer querer correr, sair correndo para a rua, né? Ela vem regular outras coisas, né? Então, eu preciso buscar ajuda, eu preciso querer dar o primeiro passo. Se eu tiver que fazer alguma mudança na minha vida, por mais drástica que seja, e só dependa de mim, eu preciso dar esse passo, porque o outro não pode fazer por mim, né? Exatamente. E quando eu estava na graduação de psicologia, eu tinha uma aversão muito grande ao tratamento medicamentoso. Na minha, na minha inocência, eu entendia que a psicoterapia ela seria suficiente para resolver, para auxiliar e promover a saúde mental.
Mas depois eu li um artigo que se chamava Dando Nome aos Bois, eu nunca me esqueci desse artigo. E ele falava sobre a importância da interação medicamentosa e do acompanhamento psiquiátrico com a psicoterapia. Por quê? Quando nós estamos com um problema, com uma doença mental, a medicação, ela vai tratar esses sintomas, ela vai amenizar os sintomas, para que, então, dentro do contexto da psicoterapia, nós possamos trabalhar com as reais causas daquele sintoma. Porque se você interrompe a medicação, os sintomas, eles voltam. Porque eu não tratei o que causou aquele sintoma. Então, quando eu consigo olhar para o que me adoece, medicado, porque o sintoma está menos intenso, eu consigo trabalhar essa questão. E aí, uma vez que isso é sanado, o psiquiatra vai fazer todo um processo de retirada do medicamento, porque também não se tira bruscamente, principalmente a medicação que cuida da estruturação e organização do nosso humor. Bacana essa informação, porque tem gente que fala, tô super boa, né? Não vou mais tomar remédio. A gente faz isso até com amoxicilina, né, gente? Quem que não fala, minha garganta parou de doer, eu tenho um churrasco, acho que eu não vou tomar. Né? Só que a questão da saúde mental é muito preocupante, porque a gente não consegue dar um passo, voltar 2 para trás e voltar naquele passo que a gente estava, né? Isso vai trazer aí grandes perdas. Mas Desculpa te interromper, Karen, mas assim, ó, eu acho engraçado que eu vejo na empresa mesmo, tá? Tem gente que tem tratamento, faz tratamento, utiliza remédios e tudo, e aí a pessoa fica 3, 4 dias bem, e aí tu vê que ela tá mal no trabalho, aí tu vai conversar, tá tudo certo, não sei o quê. Ah, não, é que eu parei de tomar o remédio. Por que parou de tomar remédio? Ah, porque eu fiquei bem. Eu falei, tá bom, então, tá tudo bem, sabe? E aí depois, quando tu vê a pessoa, 15 dias depois, ela volta e conversa comigo e fala assim, pô, Felipe, eu não tô tão legal hoje porque eu troquei o remédio. Trocou por quê? Não, eu aumentei as miligramas do remédio porque não estava fazendo efeito. Na realidade, não é que não estava fazendo efeito, é porque não toma, entende? Tem gente que precisa tomar e não toma. Fica bem 3, 4 dias e acha que tá tudo certo e não vai precisar mais tomar, sabe? Então, as pessoas também têm que começar a entender que faz parte de um tratamento, sabe? Tem algumas pessoas que eu conheço que já foram internadas, ficaram 30, 40 dias internados, saíram já com um tratamento prescrito, tudo certinho, e passa 10 dias, não, eu parei de tomar porque eu tô bem, sabe? E aí tem uma recaída muito forte. Sim, a dinâmica das pessoas, isso é bem comum dentro do contexto do tratamento de saúde mental, porque as pessoas, elas têm a falsa crença de que esse medicamento, ele causa dependência. E aí elas te dizem, eu não quero depender de remédios para viver, eu não quero depender de uma interação medicamentosa para funcionar no meu dia a dia, porque 6 meses atrás eu dava conta, eu funcionava, eu fazia tudo que eu precisava. Por que que agora eu preciso de um remédio para dormir e um remédio para acordar? Primeiro, porque a sua rotina era exaustiva, e nem as máquinas dão conta de trabalhar sem manutenção. Então, você vinha num ritmo tão acelerado que você adoeceu psiquicamente, é necessário uma redução desse ritmo, um tratamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, e essa medicação, ela não vai causar dependência. Até porque, quando você atinge uma estruturação onde eu consigo administrar minha rotina, ter qualidade de vida, eu começo a me regular. Então, o psiquiatra vai entender que ele pode começar a diminuir a dosagem até ele fazer a retirada. Quando você faz essa ruptura com o tratamento, você volta para onde exatamente você estava no início. E aí sim vem a tal da crise de abstinência, porque você tirou a medicação sem um acompanhamento de alguém que compreende o funcionamento da sua interação com a medicação. Ah, eu tô ótimo, não preciso mais. Vai e faz a retirada. Aí, além do problema inicial, vem a abstinência da medicação, porque ela estava regulando seu funcionamento psíquico. E isso é muito comum nos transtornos
de personalidade bipolares. O bipolar, ele entende que ele estabilizou, estruturou, ele tira a medicação, voltam as crises de mania, voltam os episódios depressivos, e falta a compreensão de que a retirada do medicamento, ela afeta o lobo frontal, e isso causa fissuras. Então, a cada retirada do medicamento, a cada nova crise, isso piora e aumenta a dificuldade do tratamento. E aí, geralmente, as medicações vão tendo que ser aumentadas, modificadas, até ajustar tudo de novo. Passou 6 meses. E aí você perdeu metade do seu ano sem qualidade de vida, porque você não foi responsável com o seu tratamento. Não era bronca isso, né? Você falou com todo o seu coração da importância da medicação contínua, né? Sob supervisão médica. Acaba sendo uma bronca, porque a pessoa vem num bom movimento, num progresso do tratamento, e aí ela começa a se negligenciar, porque ela acredita que ela não precisa mais daquilo. E o transtorno afetivo bipolar, já que eu citei ele é um transtorno que ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Pra Então, vida todas as vezes que você interrompe o tratamento, você volta para estaca zero. E é muito difícil fazer uma regulação. Então, quando você consegue e a pessoa atinge os objetivos, que é ser funcional, ter qualidade de vida, se sentir bem consigo mesmo, fazer esse abandono do tratamento é ter que recomeçar inúmeras vezes o mesmo processo terapêutico. E quando ainda há chance de recomeçar, né? Nós vemos o lado positivo, porque muitas vezes não, né? Exatamente. E aí, quando eu falo desse período de tempo que leva para reajustar, é um período muito sofrido, porque a pessoa ela fica com um sentimento de ineficiência, de que as coisas nunca vão dar certo, que ela é inadequada. Então, isso dificulta ainda mais para que ela tenha o autoconceito de que ela é capaz, sim, de ter qualidade de vida. Perfeito, Jaque. Felipe, quer falar mais alguma coisinha? Tem mais alguma pergunta para Jaque? Não, tudo certo. Acho que a gente conseguiu conversar bastante sobre o assunto aí, foi bem esclarecedor. Isso é muito bom para quem vai estar assistindo a gente também. Acho que vai ficar bem legal. Ficou bem explicado, deu para entender bem certinho como que funciona a questão da importância da saúde mental. Acho que é bem bacana, assim, a questão de diagnósticos e afins. Eu acho que eu, como disse, eu sou leigo no assunto e consigo compreender o que vocês falaram. Isso é muito bom. Tá? Jaqueline, muito obrigado. Tá? Eu vou passar a palavra para a Karen, acho que ela pode fazer encerramento melhor do que eu, ela te conhece. Tá bom? Então, Karen, por favor. Conheço. Jaque, agradeço imensamente a oportunidade de estar com você hoje, mesmo à distância. Você é uma querida, uma pessoa inteligentíssima, que não posso dar muitas flores, né? Porque senão na próxima vez eu não tenho tantos elogios para você. Mas é fantástico o seu trabalho, tive a oportunidade de conhecer, né, o seu consultório, que é a coisa mais linda, mais acolhedora que existe. Tem um cafezinho, gente, perfeito, que ela prepara lá para acolher a gente com muito carinho. E eu agradeço muito você ter vindo hoje comentar um pouquinho com a gente nesse bate-papo gostoso, pensando que nós estamos no fechamento de um mês, né, no qual a gente faz aí, traz a valorização da vida, a importância disso. A gente sabe que muitas pessoas não têm a condição, tanto financeira ou ainda emocional, de buscar uma ajuda, mas é importante que vão, né, que eles busquem por essa ajuda de profissionais da área da saúde, como você, para que consigam nortear, porque muita coisa é a questão cognitiva, muita coisa é comportamento, muita coisa é transtorno, e quando tudo junta, quando tudo que está ruim junta numa bola só, a gente não tem força para sair sozinho dessa, né? E pensando na valorização da vida, a importância do seu trabalho, a parabenizo por isso, tá? Com os adolescentes, com os adultos, com os idosos, eu falo que os idosos são os meus carinhos, né? Os pequenos e os mais velhinhos são os que eu tenho mais
essa coisinha de coração junto, que eu não gosto de ver sofrer. Claro que toda a vida é muito importante, mas ainda bem que os adolescentes que a buscam têm a família, né, para nortear, para auxiliar. Mas vamos olhar mais também pelas nossas crianças, né, que estão aí apenas nas telas, vendo tudo maravilhoso e também muitas perdendo a vontade de estar vivendo em sociedade, vivendo com as suas famílias, vivendo com os seus colegas. Então, agradeço demais a tua fala, a tua expertise no assunto, que você trouxe de uma forma muito leve, me senti à vontade de conversar com você, como sempre, que a gente conversa de A a Z, né? A gente vai aos extremos por uma linha muito tênue, juntando a minha área com a sua, isso é muito gostoso. Agradeço também ao Felipe por ter topado, tá? De estar junto e mais dessa vez, né? Quando é os assuntos que ele manja, eu não vou, eu falto no dia. Pois Então, é até Dá o engraçado. atestado? Jaqueline, eu sou biólogo, tá? A Daiane é engenheira química. A Daiane é engenheira química e eu trabalho com saneamento há 17 anos já, então eu estou muito focado na área de engenharia e gestão de riscos e coisas assim, sabe? Então é completamente fora da minha área, tá? Mas eu me interesso bastante, assim, por assuntos, a gente tem bastante... Eu tenho uma equipe grande, eu tenho alguns casos aí com problemas com saúde mental, principalmente burnout, sabe? E mais alguns transtornos que as pessoas trazem da vida, sabe? E aí isso acaba influenciando no trabalho. Então, a minha experiência eu trabalho com uma galera, e aí quando eu vi que o problema era muito sério, eu comecei a buscar informação sobre isso. Sabe? Li um monte de livros sobre, e aí um que me marcou muito, não sei se tem muito a ver, mas me marcou muito, foi o Corpo Fala, sabe? Sim, Esse livro aí, tem um aqui, ó. pois é. Então, esse livro me marcou muito, porque daí tu consegue entender as nuances de cada um, tu consegue conhecer cada um da equipe e olhar para ele e dizer assim, cara, ele não tá bem hoje, sabe? E aí eu te digo assim, ó, alguns exemplos de olhar para a pessoa e ver assim, pô, ele não tá legal. E eu chamar para conversar no início do turno de trabalho e o cara se abrir comigo e desabafar durante 4 horas, ou seja, eles têm um turno de 6 horas, sabe? E o cara fica 4 horas falando comigo, às vezes chorando, e enfim, sabe? Mas botar para fora, conseguir falar, sabe? Daí eu tenho uma sala que eu entro lá, converso com ele e digo, essa sala aqui é Las Vegas. O que acontece aqui fica aqui e não sai de jeito nenhum, sabe? Então eles se sentem confortáveis em fazer isso, tá? Então é uma coisa que é muito importante. Eu acho que todo ambiente de trabalho deveria ter esse tipo de alguma política em relação a isso aí para a gente conseguir fomentar cada vez mais, sabe? Porque é preocupante. Eu digo para o pessoal assim, ó, eu não vejo eles como números, né? Porque para substituir tem um monte de gente, sabe? Mas eles são pessoas, porque quando eles saem da empresa, eles continuam sendo pessoas para a família, para os filhos, enfim, sabe? Então a gente tem que tratar todo mundo bem, tem que estar todo mundo muito bem e o cara tem que chegar feliz para trabalhar. Essa que é a ideia. Essa ação empática, esse acolhimento, ele é um dos principais motivadores para que as pessoas não desistam. Porque alguém ofereceu a escuta, ofereceu o acolhimento, e isso faz com que a pessoa se sinta vista, validada e importante. Porque às vezes ela não tem para onde, nem com quem falar, nem para onde correr. Então, quando um gestor ele consegue voltar os seus olhos não somente para os resultados de produção, mas para quem está produzindo, isso torna o ambiente de trabalho muito mais favorável, até para a melhoria dos resultados. Trabalhador feliz, muito mais resultados, porque ele vai produzir com vontade, ele entende que a presença e a participação dele tem sentido e significado dentro daquele âmbito profissional. Eu li um texto que fala, posso estar enganado também, mas eu li um texto que fala o seguinte, essa questão da gente olhar para o outro e muitas vezes eles falam que o tempo que o outro necessita são 8 minutos. E aí vem aquela questão assim, tu não tem 8 minutos no teu dia para fazer isso? Porque tu fica rolando tela de celular, tu fica vendo coisa em Instagram, enfim, sabe? Então é um prazer que é momentâneo. E às vezes tem alguém do teu lado te pedindo uma ajuda que são 8 minutos é o limiar do cara não fazer algo, atentar contra a vida, ou enfim, fazer algo que não vai ser bom para ele, sabe?
sendo que tu pode se dedicar. E eu digo assim, não só no trabalho, mas na própria família, às vezes passa batido, sabe? Ah, eu queria conversar contigo. Aí tu diz, não tenho tempo agora. Aí a pessoa acaba tentando contra a vida, e aí o que acontece? Aí chega lá, fulano nunca deu sinais de que não estava legal, mas ele quis conversar contigo, entende? Então, assim, dedica um tempo para isso, sabe? Então, esse é um pensamento que eu levo comigo, assim, quando eu vejo que alguém quer conversar, não está legal, eu não me importo de ficar 15, 20 minutos conversando, mas eu tenho ideia que, assim, são 8 minutos já são suficientes para o cara conseguir falar o que ele quer, para a pessoa conseguir se expressar, sabe? Para dizer, cara, não estou bem, me ajuda, sabe? E aí, infelizmente, a maioria dos pedidos de ajuda que eu, pelo menos, já presenciei, eles vêm de forma velada, eles não vêm muito claros. E aí a gente tem que ter essa percepção para conseguir conduzir, para a pessoa conseguir se abrir, enfim, sabe? Ou então para levar para uma ajuda profissional, sabe? Para a gente conseguir conduzir isso. Mas é muito complicado, sabe? Eu tive um caso na família com meu irmão, né? Meu irmão chegou num ponto que a gente acabou... Estava tudo muito bem, tudo muito certo. E aí, do nada, conseguir conversar com ele para a gente conseguir conduzir para um melhor desfecho, assim, sabe? Eu costumo dizer que quem está na ilha não vê a ilha. Então, a gente precisa sair de si para poder enxergar o outro. A gente vive tão focado com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas limitações, que a gente não consegue enxergar que o outro do nosso lado também pode estar sofrendo por algum motivo. Então, sair da ilha é importante para viver melhor em sociedade. A gente não vive sozinho. Mandarinha só, ela não faz verão. Então, pensar no outro, na coletividade, é muito importante para que a gente viva melhor, até para a gente mesmo. Eu me sinto útil quando eu consigo me prestar a ouvir alguém, a contribuir, nem que sejam esses 8 minutos com outra pessoa. Vocês estão cheios das metáforas hoje, né? Mas é isso mesmo. Vocês não estão me ajudando. Ah, é verdade, Karen, Tem que me ser desculpa. direto, né? Direto e claro, né? Karen, 8 minutos para conversar é suficiente para ajudar alguém, entendeu? Entendi. Não, essa parte eu entendi. E da ilha. Da ilha. Da ilha? Isso. Depois de um tempinho eu entendi também. Então tá bom. É que quando vocês falam algumas metáforas, eu fico imaginando na minha cabeça o desenho, entendeu? Do que vocês estão falando, para eu tentar trazer isso para o contexto social em que nós estamos, mas consegui. Então Fui tá espertinha dessa vez. Jaque, muitíssimo obrigada mesmo pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigada, Felipe, por ter conduzido aí também. Felipe é um menino xereto, ele foi até estudar behaviorismo. Outro dia estava eu, ele e a Daiane conversando, fazendo as coisas do podcast, e ele explicando para a Daiane sobre o behaviorismo. A gente falando das questões comportamentais. Aí já tem Skinner, né, Jaque, que a gente ama de paixão, né? Eu nem tanto, mas eu gosto sim. Mas ela gosta de conversar sobre Skinner comigo. É que eu sou mais fã dele do que ela. Sim. Hoje eu venho mais caminhando aí pela terapia cognitivo-comportamental e não puramente comportamental. Uhum. Sim. Mas olha, muito obrigada mesmo por essa noite gostosa que a gente teve. Espero que você possa ter outras oportunidades de estar com a gente sobre outros temas. Você vai ser muito bem-vinda, viu? E quando você quiser também falar sobre algum tema em específico, procure a gente que nós estaremos de portas abertas para ouvi-la. Maravilha. É muito importante essa fala que nós tivemos hoje sobre o Setembro Amarelo, porque nós não podemos ser silenciados. As nossas dores, angústias, elas não devem ser silenciadas. Os números e casos de suicídio e tentativas são alarmantes. Então, quanto mais a gente falar sobre, quanto mais desmistificar o acompanhamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, maior serão as chances de nós ajudarmos um número maior de pessoas. Então, eu agradeço muito ter podido falar um pouco do meu trabalho, um pouco daquilo que eu acredito, e eu espero poder voltar em breve.